Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao debate. Você já parou para pensar como os limites territoriais influenciam a identidade de um povo? Pois é, nas últimas semanas, uma notícia tem se destacado no noticiário internacional e envolve um impasse sem precedentes para o governo espanhol. Desde o último dia 1º de outubro, quando cerca de 2 milhões de cidadãos catalães disseram sim em um plebiscito pela independência da região mais rica da Espanha. A disputa entre o governo central e a administração local tem gerado prejuízos econômicos para setores como o turismo e a indústria e, inclusive, chegou às reuniões de cúpula da União Europeia. Apesar de proibido pela justiça e reprimido com violência pela Força Nacional, o plebiscito tem mexido com os corações e as mentes de outros povos europeus. No último domingo, por exemplo, as regiões do Vêneto e da Lombardia, no norte da Itália, fizeram um referendo para saber se os seus moradores querem mais autonomia em relação ao governo de Roma. Os líderes do movimento pedem mais benefícios econômicos, sobretudo em termos de política fiscal, sem falar explicitamente em ambições por independência. Mas foi a vontade de criar um Estado independente que levou, um pouco mais distante dali, mais de 3 milhões de curdos que vivem no Iraque a votarem a favor da criação do Kurdistão, o que não foi bem visto por países vizinhos, como Irã e Turquia. Outros 2 casos registrados também nos últimos anos envolvem a região da Crimeia e a saída do Reino Unido da União Europeia. Então, diante de tantos episódios recentes, cabe perguntar: por que o desejo de criar estados independentes vem ganhando força? Aqui no Brasil, que análise podemos fazer, por exemplo, do movimento O Sul é o Meu País? Bom, para responder essas perguntas, contamos hoje aqui no estúdio com a presença de Fernando Padovani, professor de Finanças Internacionais da Universidade Veiga de Almeida e professor titular da UERJ. E também conosco, aqui no estúdio, está o Paulo Velasco. Ele é coordenador do Departamento de Relações Internacionais do Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, o IUPERJ, e professor de Políticas Internacionais da UERJ. Bom, obrigado aos dois pela presença, é um prazer tê-los aqui conosco para essa reflexão. A gente citou aqui, né, uma série de movimentos separatistas, ou pelo menos que lutam por um pouco mais de independência em diversos lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil. Eu começo perguntando, Fernando, é possível fazer uma relação entre tantos movimentos tão distantes, se olharmos no mapa? Sem dúvida, só tem muita relação, né? Isso é uma coisa essencial, está no DNA desse momento que a gente chama de pós-modernidade, né? A gente está num momento de transição, o século XX está sendo desconstruído de uma série de maneiras, né? E uma das expressões dessa desconstrução do século XX, da modernidade, a modernidade é indústria, mercados nacionais, países, nacionalismo, né? O século XX está sendo desconstruído em vários, sexualidade, costumes, família, casamento, em todos os âmbitos, né? Essa desconstrução do século XX, ela chega na política, na territorialidade, na identidade, né? E isso é causa profunda dessa desconstrução. A gente não sabe para onde a gente está indo. Por enquanto a gente chama isso de pós-modernidade, né? Mas isso é uma questão profundamente pós-moderna, a desconstrução das identidades do século XX. Agora, Paulo, se pararmos para pensar, em poucas décadas atrás, discutia-se muito aí sobre os impactos da globalização, né, de uma forma, a democracia, de uma forma mais uniforme ao redor do planeta. E agora parece, ou quero saber se você concorda, de que a gente está parando para reavaliar um pouco esses impactos da globalização, ou os territórios estão sendo rediscutidos um pouco por conta disso. Avançamos muito numa unidade global e agora estamos retrocedendo? Eu acho que faz sentido essa ideia, né? Quando terminou a Guerra Fria, tivemos um impulso muito forte em direção a uma globalização mais aprofundada. Pensava assim numa ação concreta aí de um conjunto de forças centrípetas, né, que uniriam todos em torno, né, de uma economia global, né, de ideias globais. Se falava até de uma sociedade civil global, uma cultura global. E o que a gente vê agora, passados 25, quase 30 anos, é uma espécie de deglobalização.
né? Não, claro, que tenha deixado de existir a ideia de uma economia global, mas surgem movimentos e impulsos, né? A partir, por exemplo, do resgate da ideia de território, de nacionalidade, né? Então há uma retomada, de alguma maneira, de uma dimensão mais da geopolítica, do território, o episódio da Crimeia, por exemplo, né? Os impulsos nacionalistas que a gente vê sendo retomados, né? E crescentes nos últimos tempos. Então já começa a se falar na literatura em deglobalização, né? E aí seria mais uma ação de forças, de alguma maneira, centrífugas, né? Impulsos à balcanização territorial, né? Como vimos, por exemplo, na antiga Iugoslávia. Em outras regiões corre-se o risco de uma fratura territorial. Então são algumas variáveis que entram em cena com força novamente, né? Tanto a ideia do nacionalismo quanto a ideia do território, né? Que estavam um pouco adormecidas aí durante algum tempo. Bom, a gente preparou uma reportagem com as últimas informações envolvendo o movimento separatista na Catalunha, lá na Espanha, então confere aí. O chefe do governo espanhol, Mariano Rajoy, anunciou neste sábado que pedirá ao Senado a destituição do governo catalão de Carles Puigdemont e a convocação de eleições regionais. O objetivo é impedir a separação unilateral da Catalunha. Rajoy afirmou que o governo separatista da Catalunha não deixou a Madrid qualquer outra escolha. Baseando-se no artigo 155 da Constituição espanhola, o líder conservador afirmou que vai pedir ao Senado que lhe confie a faculdade de dissolver o parlamento catalão para convocar eleições no prazo máximo de 6 meses. É a primeira vez que esse artigo é utilizado. E aplicamos o artigo 155 porque... Aplicamos o artigo 155 porque nenhum governo, insisto, nenhum governo de nenhum país democrático pode aceitar que a lei seja ignorada, violada ou mudada, e com a intenção de impor seus critérios a outros. Cambie a lei e que todo ello se haga pretendiendo imponer sus criterios a los demás. Rajoy quer a destituição do presidente da Catalunha, Carles Puigdemont, de seu vice-presidente, Oriol Junqueras, e dos conselheiros do governo regional. Suas funções passariam a ser exercidas, em princípio, pelos ministérios nacionais. A sessão do Senado em que tais medidas serão analisadas e votadas está marcada para 27 de outubro. A aprovação é bastante provável, uma vez que o Partido Popular, ao qual pertence Rajoy, tem uma maioria na Câmara Alta e conta com o apoio dos socialistas e dos liberais. Milhares de pessoas participaram de um protesto neste sábado em Barcelona. O objetivo foi pedir a independência da região autônoma e também a liberação dos líderes separatistas presos. O protesto, que reuniu 450 mil pessoas, foi realizado depois de o chefe do governo espanhol, Mariano Rajoy, anunciar que vai pedir ao Senado a destituição do presidente catalão Carles Puigdemont e a convocação de eleições regionais. Madrid quer impedir a separação unilateral da Catalunha. Puigdemont participou da manifestação em Barcelona. Logo depois, em um pronunciamento, criticou o governo central em Madrid. O que ele está fazendo com a Catalunha é diretamente um ataque à democracia que abre as portas para outros abusos do mesmo tipo em qualquer lugar, não apenas na Catalunha. O líder catalão também acusou Madrid de travar o pior ataque contra a região desde o ditador Francisco Franco. Puigdemont afirmou que vai pedir ao Parlamento Regional que debata as medidas adotadas por Madrid. Acompanhou aí essa série de fatos recentes, mas quem já esteve por lá, ou quem conhece um pouco mais a história da região da Catalunha, sabe que não é algo tão recente assim, né? O orgulho pela região, pela cultura local, em Barcelona, belíssima cidade de Barcelona, é uma coisa que já vem de tempos, inclusive alguns outros movimentos décadas atrás já surgiram, e quem você passa por lá, você vê inclusive além do espanhol, né, nas placas, pelas ruas, o próprio idioma daquela região. Mas diante de tantas informações de um lado, de outro, fica até difícil saber, né, como é que os catalães estão reagindo diante desses impasses administrativos e diplomáticos. E é justamente para entender os efeitos dessa crise no dia a dia da população que a gente conversa agora, direto de Madrid, na Espanha, com o jornalista brasileiro Fernando Calas. Fernando, bem-vindo ao debate, muito obrigado por participar conosco. A gente viu aí que no último sábado 400 mil catalães foram às ruas em apoio ao Carles Puigdemont, presidente da Generalitat, aí, o governo regional da Catalunha. O movimento pela separação está ganhando força, como é que você faz essa avaliação? Ele está ganhando força. Quando eu vim morar, eu moro na Espanha há quase 10 anos, quando eu vim morar aqui há 10 anos, quase não se falava de movimento separatista na Catalunha, e de repente foi um movimento que foi aumentando nos últimos anos, coincidentemente ou não, né, com a crise econômica mundial. Acho que a gente está vendo um movimento mais que a gente está vendo aqui na Europa, de radicalização, né, e de extremismo e de paixões, né, no momento em que
você tem os cortes de ajuda à saúde do governo, você tem os cortes na educação, perde o emprego. A Espanha, vale lembrar que teve um dos maiores índices de desemprego da União Europeia, chegou a ter quase 25% da população desempregada, né? Então, nesses momentos, uma região como a Catalunha, que é a região mais industrializada, né, uma das regiões mais ricas do país, acaba crescendo esse sentimento de que fala assim, poxa, vamos, o que a gente está fazendo, né, tentando, carregando o resto do país, né, vamos ser independentes nessa identidade que existe da Catalunha, né? Mas da mesma forma que existe a identidade catalã, existe a identidade galega, existe a identidade asturiana, existe a identidade basca, né? E você não vê esse movimento realmente de tentativa de separação que a gente está vendo hoje na Catalunha. E a gente consegue ver nas eleições, né? Eu acho que mais do que o plebiscito, né? Você falou, como vocês bem falaram, né? O plebiscito, 2 milhões de pessoas votaram pelo sim nesse plebiscito organizado pelo governo da Catalunha, né? Mas vai lembrar que só 40% das pessoas que podem votar foram votar e ganhou 90%. Então, o que esse resultado, pelo menos, conta para a gente, né? Conta que o resto das pessoas que não foram votar é porque estavam em contra dessa votação. E quando a gente vê nos resultados parlamentares da Catalunha de 2015, a gente vê que os separatistas tiveram 47% dos votos, né, no parlamento, enquanto os 53% restantes foi para o resto dos partidos espanhóis. Então, isso o que mostra, o que reflete? Reflete que hoje a sociedade catalã está partida ao meio. Agora, Calais, a gente tem acompanhado, tem repercutido muito... As famílias deixaram de se falar, você tem irmão que não fala com o irmão, amigo que não fala com o amigo, colega de trabalho que briga. Por quê? Porque realmente hoje você vê que metade da população da Catalunha quer uma coisa e a outra metade quer outra. E num momento como esse, que aconteceu no dia que a gente viu do referendo, que a polícia tentando reprimir com força, né? Esse eu ia perguntar para você, a gente tem percebido muito aqui no Brasil, está repercutindo a perseguição política, né? Muitas vezes a força policial tem atuado muito. Você acredita que isso tem tido efeitos na população que votou sim, ou isso pode ter aí incentivado ainda mais quem não estava decidido a ir votar o sim? A repressão policial no dia do referendo foi realmente o que explodiu, né? Essa bomba da Catalunha. Gente que era contra o independentismo acabou apoiando a causa, né? Porque achou absurdo, né? Achou exagerado, e foi realmente no momento em que a notícia saiu para o resto do mundo, né? E aí deu essa impressão de que realmente era a grande maioria da Catalunha que queria a independência. Ninguém sabe, a gente não vai saber até que exista realmente, se existir, um referendo legal organizado pelo governo espanhol para isso. Mas pelo que a gente tem visto do governo da Espanha, não vai ter esse tipo de referendo, não vai ter diálogo, e eles vão usar o artigo 155 da Constituição, que diz que no momento em que qualquer político tenta, né, ir em contra o governo central, ir em contra a Constituição e ir em contra da democracia, é destituir esse governo. Então, é um momento muito complicado, é um momento que a gente vê que as emoções estão à flor da pele, né, e ninguém sabe muito bem o que vai acontecer, porque não existe diálogo entre nenhuma das duas partes. Os dois governos, tanto o espanhol como o catalão, estão usando os meios de comunicação locais para tentar transmitir essa imagem, não, na maioria das vezes, não de maneira isenta, né? A gente vê tanto jornalistas da televisão da Catalunha quanto da televisão espanhola reclamando isso, né? Que existe manipulação das notícias. Então, é uma situação muito complicada dos dois lados, e a gente realmente não vê agora uma saída nesse momento. Uhum. Calais, eu já volto a falar com você, eu quero voltar aqui para o estúdio. A gente sabe, né, como já dissemos, a Catalunha tem aí uma linguagem específica da região, a gente tem uma bandeira própria. Vocês acreditam que isso pode ajudar a reforçar essa identidade, esse movimento a ganhar força? Porque, como bem disse Calais, parece que está bem dividido, né, Fernando? Não, sem dúvida, né? Essas questões essas reivindicações, essas batalhas são travadas primeiro na mente, né, na imaginação. As pessoas, não é tanto de território, né? A gente imagina o que é ser
de determinada identidade, né? Então, dentro da... E ela, apesar de presente há muito tempo, ela não é forte o tempo todo, a identidade catalã, o sentimento, né? Foi muito forte nos anos 30, as pessoas já trocaram tiros defendendo ou não lá do governo Franco. Isso, ela caiu muito dos anos 50, 60, a Espanha estava crescendo, etc. Na crise dos anos 70 ela deve ter ressurgido. Nos anos 90 ali, estava falando o Calas ali, né? A Espanha passou por uma transformação econômica, uma revolução econômica. Ela passou de ser um país ela se virou um país rico, de classe média alta durante os anos 90, depois da Europa. Nos 90, né? eu era criança, lembro muito da marca, né? Barcelona, Olimpíada, ali foi também uma revolução para toda aquela região. A Espanha né? passou de um país quase emergente para um país de União Europeia em 10 anos. Foi uma revolução, né? Você vê espanhóis em áreas tecnológicas e sofisticadas em todos os sentidos, né? Fernando Alonso, cinema, atores, Almodóvar, Antônio Bandeiras, Woody Allen filmando na Espanha, Penélope Cruz, Nadal. Onde você vê uma área tecnológica e que depende de educação, você vê um espanhol. A Espanha mudou e nesse momento o sentimento catalão que sempre existiu, ele foi pequeno, né? Agora, nesse momento de desaceleração das outras regiões espanholas, né? O Calas estava falando, você tem sentimentos em outras regiões, mas eles redistribuem, né? Eles pagam imposto e redistribuem para o resto. O catalão está se perguntando para que serve fazer parte da Espanha. Eu quero fazer parte de outra coisa, da União Europeia. Agora, mas voltando à tua questão, essa batalha se trava no imaginário, nas arquibancadas do Camp Nou, nos movimentos da língua e etc., né? E ela é acentuada ali pela crise econômica, pela discussão fiscal que está no cerne dessa questão. Agora, Paulo, pensando em regiões isoladas de determinado país que tem uma produção econômica muito grande, comparando aqui, né? Claro que tem todas as medidas a serem tomadas, mas a Califórnia, por exemplo, nos Estados Unidos também, né? Se fosse um país independente, seria um dos maiores PIBs e também muitas vezes surgem discussões em relação ao que representaria a saída daquela região. Califórnia é aquele estado lá no oeste extremo dos Estados Unidos. Você acredita que é possível a gente imaginar um momento em que a Catalunha se transforme aí num novo país, num cenário europeu? A gente pode pensar nisso como uma possibilidade ou não? É muito remoto que isso venha acontecer. É muito remoto, inclusive, porque para um território, de fato, ele se tornar independente, tem que haver o reconhecimento, né? Então, o direito internacional exige o reconhecimento pelos pares, pelos demais estados. E é praticamente inimaginável concebermos a comunidade internacional, né? Isso inclui o grosso da ONU, reconhecendo a Catalunha como Estado soberano independente, né? Tivemos um caso de muito menor impacto e repercussão, né, há algum tempo atrás, né, que foi o do Kosovo, onde não houve reconhecimento, nem o Brasil, né? Aliás, isso gerou uma certa polêmica, nem o Brasil reconheceu o Kosovo como Estado independente. E só um parênteses, foi interessante o ano passado, durante a Olimpíada, recebemos atletas do Kosovo no Brasil representando o país, mas oficialmente o nosso país não reconhece essa como uma nação. É muito difícil imaginar a comunidade reconhecendo, porque poderia, de fato, isso estimular movimentos semelhantes, né, em outros países do mundo afora, sobretudo na Europa, né? Então, a União Europeia tem sido muito conservadora na hora de lidar com a questão da Catalunha, né? Claro que tem estimulado o diálogo entre o governo central de Madrid e o governo catalão, mas a posição que ouvimos dos líderes europeus que se manifestaram na questão era uma posição de repúdio ao referendo realizado, né? Entendendo que vai contra a questão espanhola, né? Isso, claro, numa tentativa de atenuar, né, qualquer movimento que tente seguir o exemplo catalão. Então é muito improvável que vejamos na eventual, né, de fato, consecução aí de uma independência da Catalunha, é muito provável que consigamos reconhecer aí uma percepção, um reconhecimento amplo por parte da comunidade internacional. Também acho improvável, mas, né, a guerra é a continuação da negociação por outros meios, né? A radicalização faz parte da negociação. Então, ele chamar o artigo 155, que, né, vai acabar com a brincadeira do regionalismo, e a ameaça de autonomia faz parte de uma negociação por um grau eventual maior de autonomia como o País Basco tem. Acho que é isso que eles querem.
radicalizar ao máximo, talvez não para realmente sair da Catalunha, sair da Espanha, mas chegar a alguma coisa que outras regiões já têm, como os Países Baixos. Mais autonomia. Mais autonomia. Esse é um ponto importante, porque, na verdade, houve um passo atrás em termos de autonomia na Catalunha. Em 2006 foi aprovado o Estatuto da Catalunha, e aí o Partido Popular, que é o partido que está no governo hoje, entrou com um recurso contra o Estatuto. Entrou com um recurso contra o Estatuto. Em 2010, o Tribunal Constitucional Espanhol revogou parte do Estatuto de Autonomia da Catalunha. E foi a partir de 2010 que cresceu muito o movimento de separação, o movimento independentista na região. Foi pela perda de uma série de prerrogativas próprias do Estatuto Catalão de 2006. Que já haviam sido concedidas, Exatamente. né? Bom, deixa eu voltar a chamar o jornalista Fernando Calas, conversa conosco direto da Espanha. Calas, como é que tem repercutido por aí essa questão? Você acredita que pode ser um caminho para a Catalunha buscar algo mais parecido com a autonomia já existente no País Basco? Ou você acredita que, de fato, a Catalunha pode ser um novo país europeu? Não, país europeu não pode ser, porque a legislação europeia, o Parlamento Europeu diz claríssimo que no momento em que uma região do Estado, membro da União Europeia, deixa de ser parte e é independente, ela tem que fazer uma inscrição, tem que se inscrever para ser membro da União Europeia, e para virar membro da União Europeia tem que ter o voto unânime de todos os outros membros da União Europeia. Enquanto está nesse trâmite, acaba todas as ajudas europeias, esse país passa a não receber nenhum tipo de dinheiro ou de ajuda, de qualquer tipo de coisa que ele recebia quando era, né, Estado né, desse país europeu. Né? Então são coisas, por exemplo, que os políticos não falam. Né? E é uma coisa que é muito bonito você falar, né, de independência, levantar a bandeira, não sei o que, mas aí as letras pequenas, né, que você tem aí embaixo, os políticos não falam. Né? E aí a população na rua, que de repente está sem emprego, como vocês falaram, a Espanha passou, né, o começo da Espanha na União Europeia. Quem veio a Madrid, por exemplo, há 20 anos e volta hoje a Madrid, não consegue acreditar, né, que cidade, né, você está vendo. Né? A mesma coisa em Barcelona, o resto da Espanha, as estradas, né, é uma coisa impressionante. Então, é um país que experimentou uma riqueza muito grande e que agora, no momento da crise, foi um dos países mais atingidos pela crise na União Europeia. Então, quando vocês falaram, por exemplo, de Kosovo, que não teve reconhecimento de vários países, sendo um país que sofreu, né, com guerra, né, com repressão, e a gente está falando da Catalunha, né? Inclusive, a semana passada, eu vi uma discussão entre dois colegas, um napolitano, jornalistas, e outro de Barcelona, né, que o napolitano fez um comentário de Barcelona e falou assim, poxa, não fala do que você não entende. E o napolitano... Ele teve uma crise nervosa, porque ele falou assim, cara, Nápoles foi reino durante parte da Itália há 150 anos. A gente é proibido de aprender napolitano nos colégios. Né? E você está na Espanha. A Espanha hoje, o nível de democracia da Espanha é considerado, pelo índice, por exemplo, da revista The Economist, que é um dos índices mais respeitados do mundo de democracia, a democracia da Espanha é considerada mais plena e mais, que eles chamam de democracia plena, maior do que na França e na Itália. Né? Então, como você vai falar disso, né? Que um país que é o 6º país mais seguro do mundo, né? A 7ª melhor saúde pública do mundo, é um país que você vai dizer que está entre os 10 países onde qualquer estrangeiro quer vir morar, né? E num país onde você tem, né, um país super aberto, um país que tem em diversos pontos da sociedade, desde a parte da legalização das drogas até matrimônio gay, né? É um país que tem gente que quer vir morar aqui por causa da liberdade que você tem, né? Então, nesse momento, você falar que é oprimido, realmente não convence o resto do mundo. Né? Então, aquele negócio, Catalunha não é Kosovo, Catalunha não é o Tibete. Né? A gente tem que deixar muito claro isso, é muito bonito, né? É muito legal você apoiar, né, movimentos independentistas, porque parece que é povo oprimido, mas a gente não é o caso, pelo amor de Deus, da Espanha. Não existe opressão e repressão. Muito bem. Fernando Calas, muito obrigado por ter conversado conosco, trazendo as informações aí diretamente de Madrid, na Espanha. A gente vai continuar acompanhando aí e contamos com você numa próxima. Valeu, um abraço.
Valeu. Paulo e o Fernando continuam comigo aqui no estúdio, porque a gente volta daqui a pouquinho falando um pouco mais sobre outras regiões do mundo que também têm mostrado aí vontade de ter mais independência. Então não sai daí que o debate volta já. O debate está de volta para falar sobre movimentos separatistas ao redor do mundo e no Brasil. No dia 25 de setembro, 92% dos participantes do referendo do Kurdistão iraquiano se pronunciaram pelo sim à independência dessa região autônoma. A esperada vitória vai de encontro ao aumento da pressão que Bagdá tem exercido sobre o governo regional e chegou a pedir que o resultado do referendo fosse anulado. As autoridades curdas rejeitaram essa possibilidade. O presidente curdo, Massoud Barzani, enfatizou que a vitória do sim não significa uma separação imediata, mas o início de negociações sérias com Bagdá para resolver os pontos de atrito, como as áreas em disputa, ricas em petróleo, e as questões diplomáticas envolvendo a independência da região. Então, neste segundo bloco do debate, vamos falar sobre a relevância que as questões econômicas têm exercido sobre essas regiões que lutam por mais independência. Contamos aqui no estúdio com a presença de Fernando Padovani, professor de Finanças Internacionais da Universidade Veiga de Almeida e professor titular da UERJ. Também conosco, aqui no estúdio, está o Paulo Velasco, que é coordenador do Departamento de Relações Internacionais do Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, o IUPERJ, e professor de Políticas Internacionais da UERJ. Bom, obrigado por vocês continuarem conosco aqui nessa discussão. A gente sabe que a luta pelos curdos, pela criação de um país é histórica, mas recentemente, se a gente olhar poucos anos atrás, houve toda aquela movimentação da Primavera Árabe, como foi conhecida, muita discussão sobre redemocratização. Vocês acreditam que essa onda também, a discussão em redes sociais, pode ter impulsionado essa discussão novamente, Paulo? Sem dúvida, acho que estamos reconhecendo aí justamente um movimento que tem suas origens lá atrás, né? A gente tem que remontar aí ao final da Primeira Guerra Mundial, né, para ver já uma tentativa de organização do Oriente Médio, né, a partir sobretudo do Reino Unido, né, da Grã-Bretanha e da França, né, uma série de acordos feitos à época, e agora volta com muita força nesse clamor, né, separatista na chamada região do Kurdistão, né, que é muito complicada na verdade, porque pega um pedaço do Iraque, aí se fala do Kurdistão iraquiano, pega um pedaço da Turquia também, né, pega um pedaço da Síria, então é realmente um cenário bastante complicado, né, a Turquia não quer nem ouvir falar, né, de Kurdistão, né, temos inclusive, né, um partido dentro da Turquia que faz ações inclusive terroristas, é importante lembrar disso, que é o PKK. Então, é um cenário bastante complicado, né, entender aí como isso vai evoluir, né, é próprio da geopolítica do Oriente Médio, né, e a gente bem sabe que qualquer tipo de previsão sobre o Oriente Médio tende a ser bastante furada, mas é interessante ver isso, né? Então, é um surgimento de um movimento, o ressurgimento de um movimento nacionalista, que tem, claro, implicações políticas muito importantes a partir, né, como você bem comentou, da Primavera Árabe, né, que impulsionou aí, né, toda uma busca por mudanças, né, políticas, né, a busca por uma transição democrática em alguns países, né, deu certo em alguns lugares, como na Tunísia, né, não deu certo em outros, né, como a gente vê na Líbia e no Egito, né, o Egito hoje vive sob um regime militar muito estranho, né, e os curdos tentam, a partir, né, desse cenário aí de mudança, transformação, né, e enfraquecimento, né, de alguns espaços, né, como o Iraque e a Síria, tentam finalmente conseguir o seu território e a sua independência. Mas não é um caminho fácil, não. Como é que você vê isso, Fernando? Ele tem muito a ver com essa instabilidade política e militar. O Kurdistão a gente pode incluir, sem dúvida nenhuma, nesse movimento global de fragmentação, de microidentidades, né? O mundo moderno é o renascimento de pequenas identidades locais. Isso é a regra. É lógico que, estando essa regra geral no Oriente Médio, ela tem elementos, né? Você tem instrumentalização política, financiamento, é um peão novo naquele tabuleiro geopolítico que é complexo. Financiamento de Arábia Saudita, de americanos, de Rússia, né? É o mesmo movimento global, mas com as complexidades típicas do Oriente Médio, né? E essa questão de ser uma região que produz muito petróleo, isso gera muita renda naquela região também, isso pode também dar uma impulsionada, né? Bom, o petróleo é produzido aqui, vamos criar um estado e ficar com esses lucros e dividendos daqui? É um tabuleiro político complexo que o petróleo
estimula, né? Combustível, petróleo estimula isso, né? Mas é geopolítico, né? São vários, pensar o Oriente Médio, pensar um tabuleiro com várias peças sendo movidas por mãos externas diferentes. Está a Rússia, está os Estados Unidos, está Israel, está a Arábia Saudita jogando grandes peças ali, né? E Irã, fundamentalmente, né? A União Europeia com o pezinho pela Turquia ali. Então, você tem que pensar nessa análise de tabuleiro, onde por trás está o petróleo. Bom, enquanto algumas regiões e alguns povos lutam por uma separação territorial, no ano passado o Reino Unido optou por se separar da comunidade europeia. Um plebiscito com a participação de mais de 17 milhões de britânicos, 52%, ou pouco mais da metade, aprovaram a saída aí da comunidade da União Europeia. O processo levará ao menos 2 anos para ser concluído, mas efeitos imediatos já foram sentidos com o fim do acesso ao mercado único, sem impostos ou tarifas comerciais, bem como a livre circulação de bens, pessoas e capitais. Então, para explicar um pouquinho mais sobre esse tipo de movimento, conhecido como Brexit, nós conversamos agora com o economista e professor do INSPER, Otto Nogami. Tudo bem, Otto? Bem-vindo ao debate. Quero já começar perguntando a você que leitura você faz do Brexit. É uma posição conservadora aí frente aos avanços trazidos pela União Europeia? Na verdade, como o próprio Paulo e o Fernando comentaram, aquele espírito nacionalista ele começa a emergir cada vez mais, né? Então, diante de todo esse cenário que se propalava algumas décadas atrás com relação à globalização dos mercados, está se constatando, ou pelo menos as sociedades estão verificando, que esse processo de globalização ele muitas vezes pode prejudicar esse tabuleiro não político, mas vamos colocar diferente, talvez o tabuleiro econômico, né, afetando o mercado de trabalho, afetando os modos de produção, os meios de produção, e principalmente esse processo migratório que tem se verificado nos últimos anos, isso faz com que as sociedades locais comecem a sentir, vamos colocar assim, um enfraquecimento do próprio equipamento urbano. Então fica na cabeça, né, muitas vezes das pessoas de que, puxa vida, estou contribuindo, estou arrecadando, pagando meus impostos, né, e outros começam a se beneficiar daquilo que seria o bem-estar oferecido pelo governo nas suas sociedades. Bom, e vale lembrar, né, que a própria região do Reino Unido tem disputas internas, né? Já tivemos a questão da Irlanda do Norte, a questão da Escócia, que volta e meia também manifesta vontade de separação do restante ali dos países que formam o Reino Unido. E a gente tem que pensar também na questão do contexto, né? Logo após a votação do Brexit, tivemos também lá nos Estados Unidos a eleição de Donald Trump, com um discurso defendendo a saída dos blocos econômicos, uma economia mais voltada ao mercado interno. E me parece aqui que há alguns pontos do discurso que se assemelha também, né, ao que foi pregado pelo grupo que defendia o Brexit, também a questão na região da Catalunha, que enfim, nós aqui estamos sofrendo com desemprego e se estivermos mais abertos receberemos povos de outras regiões e queremos defender o que é nosso por território. Você consegue fazer uma leitura que aproxima também esses movimentos, Otto? Está bem dentro desse espírito chamado nacionalista, né? Agora, especificamente com relação ao Reino Unido, a gente não pode esquecer que pela própria formação da sociedade bretã, sempre houveram esses conflitos, né? Conforme você comentou, com relação à Irlanda, com relação à Escócia, mas mais recentemente o que se percebe é que o morador local ele se sente um tanto quanto que alijado nesse processo de integração, né, com outras economias. E isso então fez renascer, reacender todo esse espírito, conforme eu disse, nacionalista, e que acaba levando a esse tipo de movimento, né, vamos colocar assim, com tendências à direita. E dentro dessa mesma configuração que a gente verifica exatamente com relação aos Estados Unidos, né? E conforme eu comentei agora há pouco, principalmente no que diz respeito ao mercado de trabalho, né? Os cidadãos locais eles têm se sentido colocados à margem, né, de todo esse processo de produção, né, que acaba gerando aí desemprego e tudo mais. Então, na verdade, é um movimento
natural que começa a surgir, que começa a se fortalecer, e isso exige, por parte dos governantes, né, uma observação um pouco mais atenta com relação a esses movimentos sociais influenciados exatamente por esses fenômenos de natureza econômica. Sem dúvida. Otto, eu vou voltar aqui para o estúdio devido ao nosso tempo corrido de televisão. Preciso me despedir de você, mas já agradecendo muito a participação conosco no debate de hoje, trazendo aí pontos muito importantes. Obrigado. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Bom, pegando um pouquinho ainda desse gancho entre, né, o discurso Trump e o discurso Brexit, bom, eu vivi na Inglaterra durante um período e eu lembro isso em 2010 a 2012 e já havia todo um discurso em relação à questão do trabalho, como o Otto disse, precisamos defender os nossos empregos, vem esse pessoal da comunidade europeia, o pessoal da Polônia, o pessoal da Espanha e outros países do leste europeu também, tomar os empregos dos britânicos. Nos Estados Unidos, o discurso de Trump vem os latinos aqui tomar os nossos empregos. E, na verdade, você sabe que muitas vezes o tipo de emprego que é ocupado pelas pessoas que vêm de outros países para essas regiões não seria ocupado por uma pessoa que nasceu ali naturalmente. Como é que vocês veem também essa questão do discurso, né? O emprego, claro que é algo que bate, né? Todo mundo precisa, isso parece que aproxima um pouco a essa discussão, mas quando se de fato vê o que o Brexit tem trazido de prático para a comunidade do Reino Unido, muitas vezes não se confirmou, né? O que foi vendido à população que votou a favor, né, Paulo? Exatamente. Acho que a gente temos que combinar a dimensão econômica com uma dimensão mais social e política também. Né? Quer dizer, tem a questão do emprego, né? E você lembrou bem, quando houve a expansão da União Europeia em 2004, a entrada de 10 novos países do leste europeu, né, surgiu o mito do encanador polonês, né, aquele imigrante da Polônia que queria tomar um emprego e tudo mais, mas nos últimos tempos houve uma complexificação desse quadro porque você passa a ter um repúdio ao imigrante, inclusive com contornos de xenofobia mesmo, inclusive relacionado a uma agenda de segurança, né, a securitização do tema migratório. Então passa a se perceber... a discussão dos refugiados. Exatamente, passa a se perceber uma vulnerabilidade. Passa a se perceber uma vulnerabilidade maior dos Estados europeus diante da entrada crescente de imigrantes, né, e sobretudo após a Primavera Árabe, a entrada crescente de refugiados sírios, por exemplo, né, e de outras regiões. Então passa a se misturar um conjunto de variáveis, né, deixa de ser só a questão do emprego, né, que eu vou perder o emprego para o imigrante, passa a ver uma outra dimensão que acaba sendo muito explorada por discursos populistas. O populismo de direita, muito especialmente, se é que dá para fazer essa divisão de populismo de esquerda e direita, o populismo de direita ele é muito voltado para essa questão migratória, um discurso anti-imigração muito forte, que acaba sendo associado com o próprio euroceticismo que prevalece dentro da União Europeia. E a gente está percebendo um avanço de partidos de extrema-direita em várias regiões da Europa. A Frente Nacional na França já é uma realidade, tivemos a Marine Le Pen no segundo turno nas eleições francesas, tivemos o Geert Wilders na Holanda também no segundo turno, tivemos agora uma surpresa enorme na Alemanha, com um partido populista de direita alemão conseguindo 13% dos votos no parlamento, e o populismo de direita na Alemanha assusta e assusta muito. As eleições austríacas também deixaram a Europa muito sobressaltada na última semana. Então, também, né? É uma realidade complicada esse populismo de direita, o avanço de partidos de extrema-direita, com discurso eurocético contra a integração europeia e contra os imigrantes. E o que a gente vê nos Estados Unidos é algo bem parecido. Também é um governo populista que, de alguma maneira, tem esse discurso contra o imigrante, e qualquer ato violento que nos Estados Unidos tenta ser empurrado para os imigrantes ou associados, pelo menos, com a figura dos imigrantes. Então, aquela ideia de deglobalização, ela passa muito também nesse sentido, tentar frear essa circulação ampla de pessoas, que foi uma característica do ápice da globalização nos anos 90, a livre circulação de pessoas, uma circulação facilitada de pessoas. Agora, Fernando, a gente vê no Reino Unido, por exemplo, muitas empresas já estão saindo da Inglaterra, da Escócia também, por conta dessa saída do Brexit, porque eles perdem a questão fiscal, enfim, e então a população acaba perdendo até mais empregos, e isso não foi muitas vezes discutido amplamente, a população muitas vezes não se deu conta, na verdade, que na prática ia acontecer com o Brexit. Vários elementos negativos, investimento, a questão do emprego é bastante ilusória, porque você tem mais ingleses na União Europeia do que encanadores poloneses. Tem muito inglês. O que vai acontecer com esses ingleses que estão fora, trabalhando na França, trabalhando na Espanha? Eu não sei se é uma ressaca
de 20 anos de globalização, a gente vê claramente, talvez ressaca com crise, e a gente vê claramente um movimento de retorno, de encolhimento, deglobalização, fragmentação. A gente está vivendo esse momento de fragmentação. A Catalunha, em termos de brincadeira, né? Catalunha, onde o Trump está alinhado com isso. Então, a Catalunha quer sair da Espanha, a Escócia quer sair do Reino Unido, o Reino Unido quer sair da União Europeia e o Trump quer sair do mundo, né? Ele quer sair do planeta, ele quer se fechar nele sozinho, deixar a China para lá. Mas é completamente alinhável o que está acontecendo no Trump, e a voz desse fragmentação é o populismo. O populismo é a tendência, o discurso político que separa nós e eles, não é? Então, o nacionalismo é uma lenha, um combustível ótimo para pôr fogo nessa fogueira do populismo. Agora, você fala isso aqui, chego a ficar arrepiado pensando, né? Porque a história anda em círculos, é o que dizem, né? Que tem ciclos que vêm e vão e a história se refaz. E se pararmos para pensar, e vocês, mais do que ninguém, podem me ajudar aqui a trazer para quem está em casa alguns elementos nesse sentido. Pouco mais de 100 anos atrás, foi um atentado terrorista que, com a morte de Franz Ferdinand, que acabou desencadeando a Primeira Guerra, e a partir daí vem uma série de outros movimentos que a gente sabe que aconteceu, né, ao longo do século passado. O problema não é a sombra, o que está arrepiando você e o metade do planeta. Isso não é discussão acadêmica, né? Ah, nós estamos preocupados. O que arrepia todo mundo é que a gente teve uma crise grande em 29, é esse o arrepio, né? Teve uma grande crise em 29, uma recessão longa, de quase uma década, e teve um encolhimento maciço do comércio exterior nos anos 30, dos investimentos dos anos 30, caos monetário, caos de direito internacional, e nesse momento você vê vozes fortes, soluções fortes, mãos fortes. Eu tenho a solução, eu acabo com a inflação na Alemanha, eu reconduzo a solução. O problema é a década de 30, né? Que nem tanto foi o mesmo ambiente de nacionalismo, de populismo, de encolhimento, de fragmentação. Fragmentação é nacionalismo, o nacionalismo inspira ultranacionalismo, que pode ser o ódio, né? Isso, no ultranacionalismo, você começa a dar tiro nos outros por causa da sua identidade. Paulo, e aí? Eu estou viajando muito, fazer essa relação com um período pré-Primeira e Segunda Guerra Mundial? Não, acho que não. Acho que, enfim, acho que são situações diferentes. Claro, dá para fazer um paralelo, evidentemente. A história ela é cíclica, né? Há alguns elementos de contato, sobretudo com o período dos anos 30, que foi um período realmente de reforço muito de uma onda de nacionalismo, né? Não só, enfim, os casos clássicos aí na Itália e na Alemanha, né? Mas um movimento em que os Estados se voltaram muito para dentro, né? A zona do marco, a zona do dólar, a zona do iene, enfim, né? Um regionalismo fechado, instituições internacionais muito fracas. Nós temos isso hoje também, né? Então, enfim, quando a gente pensa no multilateralismo, nas instituições criadas ao final da Segunda Guerra, elas não estão funcionando. Quer dizer, o que é o OMC hoje? O OMC é muito pouco, né? A própria ONU é objeto de descrédito variado. Enfim, mas acho que são realidades distintas, né? Não dá para fazer um paralelo direto imediato. Né? Torçamos, de fato, para que aqueles episódios dramáticos que vimos, né, ao final dos anos 30 não se repitam, né? Ninguém quer ver aquilo de novo acontecer, né? Mas realmente dá para ficar arrepiado, sim, sem dúvida alguma. Né? Não chega a ser uma bobagem a gente tentar tecer esse paralelo. Não. O arrepio pode ser até positivo, né? De você estudar a história e você evitar para que a história se repita de fato e conseguir criar um caminho alternativo. Já tem um antecedente, reconstruir instituições e constituir regras globais, regionais fortes, né? Bom, a gente está falando bastante aqui de fora do Brasil, mas há quem diga que os ideais separatistas têm também relação direta com a nossa história. Aqui no Brasil, a nossa equipe de produção fez um vídeo com algumas informações sobre movimentos que aconteceram por aqui desde quando éramos apenas uma das colônias de Portugal. Então, confere aí.
Pois é, a gente viu essas informações e no início de outubro, um plebiscito do movimento O Sul é o Meu País teve adesão de cerca de 340 mil pessoas, com 96% dos votos pelo sim a favor da separação. Apesar dessa alta aprovação obtida dentro desse número de votantes, esse número de participantes decepcionou os organizadores que chegaram em edições anteriores a ter 600 mil votantes, por exemplo, no ano passado. Mas mesmo assim, vale a pena ressaltar aqui que são números bem distantes dos mais de 21 milhões de eleitores registrados pelo Tribunal Superior Eleitoral nos 3 estados da região sul em setembro de 2017. Bom, a gente fez aqui um rápido, copiar e colar mesmo, né? Porque foram muitos movimentos, a gente mencionou alguns aqui, esse recente também aqui no Brasil. E não só a questão do região sul vai e volta aparece, mas esse discurso também populista parece que tem crescido por aqui, né? Como é que vocês veem essa discussão internamente dentro do Brasil, Paulo? Eu não vejo, de fato, o Brasil como muito sujeito a um movimento separatista de maior impacto, de maior alcance, né? Claro que temos, né, esses movimentos, mas eles são mais curiosidades, digamos assim, são quase que anedóticos, né? Não foi assim no passado. Tivemos movimentos muito sérios no século XIX no Brasil, né? Foram lembrados aí, né, nesse curto VT. Não é muito o caso hoje, né? Eu acho que os problemas do Brasil hoje são de outra ordem, muito mais do que os riscos de uma balcanização, né, de uma fratura do território brasileiro, né? Mas o populismo é, sim, né, algo que vem crescendo no Brasil, né? Em várias frentes e dimensões. Eu acho que talvez menos associado à lógica de um separatismo, né, e mais associado a outras questões, né? Então preocupa, claro, né, ainda mais num momento de fragilidade política, né, que muitas vezes surgem os impulsos populistas, enfim, essas divisões próprias, né, de nós e eles mesmos, né, tendem a ganhar espaço em momentos de incerteza, de dúvida, de crise, né? Então estamos há um ano das eleições presidenciais no Brasil, das grandes eleições gerais no nosso país, e ninguém tem muita ideia do que será, né, daqui a um ano. Então isso é muitas vezes um espaço para o avanço de políticos com esse viés mais populista, que aliás fazem parte da realidade latino-americana, não custa lembrar, né? E aí tem pouco a ver com separatismo também, né? Quando olhamos a América Latina nos anos 30, 40, 50, 60, não importa se Brasil, Argentina, México, né, vemos aí uma série de símbolos, de líderes, né, que se valeram muito dessa dimensão mais populista. Mas eu acho que o separatismo não é, né, pelo menos não ainda, tomara que não seja, algo que tenhamos que nos preocupar no Brasil, não. Fernando, você concorda? Concordo, O Brasil totalmente, é uma realidade distante. não vai separar nenhuma região. Não, agora, no futuro próximo não, mas é em lembrar o processo, como funciona, né? O meu entender de muita gente da nossa área ali, né, é um processo, uma batalha estrava no plano das ideias. Quem somos nós? Nós somos quem? Brasileiros, paulistas, gaúchos? Quem é o nós? Catalães? Quem é o nós? Então, o nós mais economicamente, politicamente mais poderoso leva. Você é croata, você é iugoslavo. Quanto a Iugoslávia estava mandando bem, crescendo, ideologicamente, todos eram iugoslavos. Ah, mas eu sou croata também, né? Mas a hora que uma identidade começa a fazer água, que identidade outras a gente tem na mão? Daí aparece croata, bósnio, gaúcho, mineiro, catalão, escocês, né? Então depende do cimento e do poder de uma identidade preponderante vencer as outras subidentidades. Nós somos várias coisas, né? A gente é niteroiense, botafoguense, paulista, nós somos várias coisas. Qual identidade vai levar? Né? Aqui é mais poderosa, que distribui melhores recursos econômicos, melhores empregos, melhores recursos ideológicos, eu me sinto bem sendo brasileiro, gosto de samba, sei lá o quê. Né? Então, a identidade mais poderosa leva. A existência adormecida de outras identidades, ela está lá. Nós temos as nossas adormecidas e acho, como Paulo, estão bem adormecidas porque a nossa identidade ainda está dando para o gasto, né? Brasileiro, sei lá o quê. Mercosul, latino-americano, tem outras identidades mais poderosas aqui, mas ela está lá dormindo. No momento de fim dos tempos, crise, né? Você tem a certeza que vai surgir um líder populista no Rio Grande do Sul, na Paraíba ou em São Paulo, dizendo, pô, vamos separar disso daqui. Mas essa realidade está longe ainda de acontecer no Brasil. Mas aí, a partir desse momento, a gente já está aqui encaminhando para os minutos finais do programa, para a gente fazer uma amarração e tentar provocar quem está em casa também a refletir um pouco mais sobre como esses efeitos do populismo podem trazer
efeitos práticos para o dia a dia, né? A gente está tentando trazer um pouco para o Brasil essa discussão. Como a gente pode ficar um pouco alerta, às vezes, com um discurso que pode estar aí tentando vender algo muito transformador ou algo que vai trazer uma solução mágica, mas que na prática pode ser muito mais complicado e trazer ainda mais problemas para a população. Acho que, em primeiro lugar, reconhecer que toda e qualquer crise ela é transitória, né? Então, quer dizer, entender que, enfim, em algum momento a situação vai ser contornada e não se deixar levar naquele momento de crise, né, e de emoção, eventualmente, de certo desespero, né, por discursos messiânicos, digamos assim, né? Então, o messianismo aparece muito associado a esses momentos, né, e surge o salvador da pátria, né? Vimos isso acontecer em vários momentos, inclusive, né, a gente não precisa nem ir muito longe, o programa começou na Europa, a gente olhando para a Europa, a gente vê, né, o surgimento de um Berlusconi, por exemplo, né, depois de toda a Operação Mãos Limpas na Itália, que é muito parecida com a nossa Lava Jato aqui, ele surgiu ali como salvador da pátria da Itália, né? A Itália que tinha, né, a Itália que tinha perdido, né, a confiança nos políticos tradicionais, ele surgiu, né, quase como um salvador da pátria e deu no que deu na Itália, a gente viu como ele foi caótico. Então, essa história pode se repetir em outros lugares do mundo, exatamente. Inclusive. Então, acho que o povo tem que estar ligado, estamos há um ano das eleições no Brasil, enfim, não se deixar levar por esses discursos, né, messiânicos, assim, e salvadores da pátria. Em geral, é essa a solução, não é? Na época da confusão, da incerteza, do medo, você surge alguém cheio de certeza. Que a Itália sirva de alerta para o Brasil. Cheio de certeza. E outro alerta que eu diria assim, às vezes soluções baseadas no medo, de se fechar, de voltar atrás, voltar à pureza da nossa religião, à pureza da nossa cultura, se voltar para trás, às vezes é querer fazer o relógio andar para trás. Né? E às vezes o caminho é para frente, é mundo, é integração, é troca, instituições, é oportunidades. Um último detalhe é bom de levantar, quer dizer, o Brasil sempre foi visto como um país que acolhia bem os imigrantes, né? Formamos a nossa identidade a partir dos imigrantes, sempre foi assim, né? E a situação está mudando, a gente começa a ver o Brasil, né, justamente recheado de um sentimento já xenófobo em algumas áreas, né, um certo ódio contra, por exemplo, os venezuelanos que estão entrando, né, contra os bolivianos que entraram, contra os haitianos que entraram um tempo atrás. A gente teve um episódio lamentável com o sírio lá em Copacabana há um tempo, quer dizer, né, isso assusta muito porque não é o perfil do Brasil, né? O Brasil tem uma nacionalidade formada a partir dos imigrantes, né? Então, alguma coisa está um pouco errada nesse momento no país, temos que tomar cuidado com isso. Ou seja, gente com muita certeza, gente com muito medo do resto do mundo, gente querer voltar aos fundamentos, né? Fundamentalismo religioso é isso, né? Aos fundamentos de um passado imaginado e idílico. Muita certeza, muito fechamento, acho que tem que ficar de olho. Muito bem. A gente podia seguir aqui debatendo essas questões, mas por conta do tempo precisa encerrar. Então, Fernando Padovani, Paulo Velasco, muito obrigado. Um prazer receber vocês aqui. A gente espera ter contribuído para você de casa, de fato, levar essa discussão adiante e não acabar aqui junto com o nosso tempo do programa, mas o debate fica por aqui. Você pode rever esse e outros episódios, está tudo lá no Futura Play. Um abraço para você e até a próxima.